Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, admiradores, leitores, devotos do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi. Enfim, nós iremos adentrar definitivamente na última parte da vida do Padre Júlio Maria de Lombardi. Padre Júlio Maria em Minas, em Manhumirim, ou como como escrevia Dom Antônio Afonso de Miranda, né? Aqui no capítulo 22, na terceira e última página, da terceira e última parte da biografia, nas plagas manhumirienses, nas montanhas, nos mares e morros de Manhumirim e região, o Padre Júlio Maria, né? Então, lá chegou, ou também aqui, né, ele chegou, visto que minha cidade de Divino é bem próximo a Manhumirim, pertence à região. O famoso circuito do Caparaó. Pois bem, então, como eu disse no último vídeo, aquela breve retrospectiva, o Padre Júlio Maria nasce na Bélgica, depois foi para a África, na Argélia, no norte da África, ficou lá 6 anos, voltou como irmão religioso para ser padre, visitou seus familiares, os amigos, né? Na Bélgica, foi para a Holanda estudar, se ordenar, foi missionário na França, veio para o Brasil em 1912, chegou em Recife, Pernambuco, foi para o Rio Grande do Norte, ficou ali uns 3 meses mais ou menos, depois foi definitivamente para Macapá, enfrentou o Inferno Verde, assim era denominado, né, a região da Amazônia, naquela época, devido às dificuldades, etc., o clima, e ficou por lá uns 15 anos mais ou menos, voltou para o Rio Grande do Norte, mais 1 ano e meio aproximadamente, embarcou-se para o Rio de Janeiro, chegou na capital, né, federal daquela época, no dia 7 de março de 1928, passou ali alguns dias, não sabemos exatamente quantos dias. Depois, esses 2 grandes homens de Deus, esses 2 grandes homens da igreja, virtuosos, santos, 2 missionários, Padre Júlio Maria de Lombardi e Dom Carloto Távora, viajaram para a diocese de Caratinga, né? Mais especificamente Manhumirim. Agora sim, definitivamente, Padre Júlio Maria vai adentrar em terras mineiras. Não sei se ele falava uai, né? É provável. E como eu disse, realmente, a última parte da sua vida, são os últimos 16 anos de sua vida. Então vamos tentar, né, na medida do possível, colocar alguns detalhes, né, como é a nossa proposta aqui. Claro, é sempre um resumo, né, mas vamos ver aquilo que é possível comentar com todos vocês nessa última etapa da vida dele, né. Muitas perseguições, muitos escritos, muito progresso na santidade, na vida espiritual, muitas obras, muitas missões, celebrações, lágrimas, o sangue, né, o suor, tudo isso, dificuldades, sofrimentos, mas isso tudo forjou o Padre Júlio Maria e o preparou para a eternidade, para o céu. Bom, então, chegando a Minas, tomaram o trem, né? Aqui é interessante porque
aqui no livro do Padre Demeval, ele vai colocar na terceira parte do livro, tem uma foto do Papa Pio XI, né? Era o Papa então reinante na época, regeu a igreja de fevereiro de 1922 até fevereiro de 1939. E o seminário que o Padre Júlio irá construir em Moimirim será dedicado justamente a Pio XI, o Seminário Apostólico Pio XI. Então, nessa terceira parte, ele vai falar, aqui na página 233, a chegada. Tem até a foto, eu vou mostrar para vocês, do trem de ferro, né, a Leopoldina Highway. Não sei se a pronúncia é essa, né? Leopoldina Highway. Pelo qual chegou o Padre Júlio Maria a Moimirim em março, mais especificamente 24 de março de 1928. Tem aqui uma foto da linha ferroviária Leopoldina Highway. Então o Padre Júlio chegou a Moimirim, mas na verdade, antes de chegar a Moimirim, tem um outro episódio curioso e cômico, engraçado, né? Que é o seguinte: o Dom Carloto, sempre confundo os dois, Dom Antônio é quem escreveu a biografia, mas enfim. Dom Carloto, sabendo da inteligência do Padre Júlio Maria, de todo o seu apostolado, o seu vigor, etc, etc, queria não, de fato, ele colocou lá em prática o seguinte: apresentou para o Padre Júlio Maria as 3 principais cidades da diocese naquela época, né, final da década de 20, para o Padre Júlio poder escolher, né, tendo uma cidade central, né, ou polo ali, o núcleo da diocese, que seria Caratinga, que é Caratinga ainda, né, para poder ter mais facilidade, contato com empresas, seja o que for, um número maior de pessoas, evangelizar os trabalhadores nas fábricas, etc. O local, né, ali que sempre tinha uma população maior, que era a cidade de Carangola, Manhuaçu e Caratinga. Então, já adentrando a diocese de Caratinga, chegando do Rio, chegando de viagem, essa foi a proposta de Dom Carloto para o Padre Júlio Maria. Olha, o senhor então vai e fica a seu critério. Veja a moral que o Padre Júlio já tinha com Dom Carloto. Fica a seu critério, pode escolher. Se o senhor quiser ficar na sede da diocese, tudo bem, Caratinga. Mas tem também Manhuaçu, né? E Carangola, que era na época uma cidade conhecida como a princesinha da zona da Mata Mineira, né? Algumas fábricas, grande desenvolvimento, mas depois, né, parou de desenvolver e Juiz de Fora cresceu mais, Muriaé, então Carangola perdeu um pouco esse posto, né? Mas assim, o Padre Júlio Maria, ele, antes de vir para o Brasil, nós vimos, ele visitou, um dos lugares que ele visitou foi Ars. Então foi passando justamente pela vila, né, era um curato, né, de Moimirim, a vila de Moimirim, um arraial, né? O Padre Júlio: não, seu bispo, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero edificar as obras de Deus e para Deus, né? Moimirim. Porque ele viu ali uma semelhança com Ars, né? Então, o Padre Demeval relata isso, esse acontecimento na página 223. Está aqui, né? Então, chegaram a Manhuaçu, pegaram lá continuaram, né, na viagem de trem e foi passando, né, de Manhuaçu se vai para Moimirim
e depois uma linha que vai até Vitória. Mas foi passando em Moiomirim que ele escolheu, né? Então nós temos aqui, também relatado por Dom Antônio, a partir da página 267, essa história, né? Conduziu em visitas principais paróquias servidas de estrada de ferro e que apresentavam mais elevado nível de cultura. Claro, vamos colocar um Padre Júlio Maria, um homem dessa envergadura, de alta cultura, numa roça, num lugar, mas as coisas de Deus são assim, né? Deus escolhe os simples, os fracos, para confundir, né, os gananciosos, os aparentemente que são fortes desse mundo, enfim. Então, Carangola, Manhuaçu e Caratinga. Acostumado à simplicidade, à pobreza, à vida pacata, etc., imbuído do espírito do cura d'Ars, né? Padre Júlio Maria, passando então por Moiomirim, ao passar por Moiomirim, narra ele, o próprio Padre Júlio: algo me atraiu a este lugarejo, tristonho e feio, encaixado entre montanhas descalvadas. Vi nele uma parecença com Macapá, onde iniciara no norte a minha senda de fundador, e Congrave, aldeia da Holanda, donde surgia no sofrimento da congregação a que pertenço, a Sagrada Família. O Padre Júlio só irá trocar, né, de batina, do hábito, em 1929. Então ele ficou praticamente um ano ainda em Moiomirim utilizando a batina preta. E achei que Moiomirim era a paragem escolhida por Deus. Esta cidade me serve excelência, disse confiadamente a Dom Carloto. E eu quero aqui mesmo ler para vocês algumas coisas com relação a essa introdução ao Moiomirim, né? É uma coisa fantástica. Mas Padre Júlio, não é possível. Dom Carloto ficou assim, abismado, não é possível. Um homem como o senhor escolher um lugar que nem é paróquia. Moiomirim nem é sede de paróquia, é simples curato. O que seria talvez hoje uma quase paróquia, sei lá, ou menos do que isso, né? Uma capela, vai. Aqui campeia o indiferentismo e a irreligião e protestantismo de várias seitas. Lá, na verdade, o Padre Demerval, um livro que nós iremos utilizar agora, daqui para frente, é este aqui, né? História de Moiomirim. Padre Demerval, eu tenho um segundo volume, que vai de 1924, ou seja, 4 anos antes do Padre Júlio chegar, até 1947, 3 anos depois da morte dele. Então tem este volume aqui. Então, eu não me recordo quantos volumes, se são 3 ou se são 4, a história de Moiomirim, né? Mas ele diz aqui, o Padre Demerval, na página 224, né? As primeiras iniciativas pastorais do Padre Júlio. Na cidade havia a loja maçônica, que deu muita dor de cabeça ao Padre Júlio, 2 templos evangélicos protestantes, um presbiteriano e um batista. Não havia nenhuma irmandade canonicamente erigida ali. Tão só umas 15 senhoras com a fita do apostolado da oração, que faziam a comunhão mensal. Existiam 18 filhos de Maria, que nem apareceram lá no início das primeiras atividades do Padre Júlio. As crianças não tinham catecismo e o cura não tinha o costume de fazer homilia. Nós iremos ver quem era o cura, mas era um homem muito virtuoso, não é? Então, veja, a pacata Moiomirim, né, como vai dizer em vários relatos, em vários livros, um lugar extremamente isolado, quase que abandonado mesmo, né? Sem perspectiva de desenvolvimento financeiro, religioso, né? Praticamente nada disso. Apenas, né,
a igreja do Senhor Bom Jesus e esses poucos membros de algumas associações, né? Só para mencionar também que quem relatou, né, essa chegada do Padre Júlio Maria em março em Manhumirim, o Dr. Ivan também coloca aqui, né, em princípio de março, né, ele chega à cidade. Na verdade, ele coloca aqui só o ano de 1928, mês de março, né, e fala que Dom Carloto Távora o aguardou lá no Rio, levou-o para Caratinga e lhe entrega a paróquia de Manhumirim. Não era paróquia, como já vimos. O Padre Júlio chega à cidade em princípio de março. Na verdade, não era princípio de março, era final de março. Mas são datas que se desencontram, mas estão bem próximas, né? É a dificuldade da época também. Vamos dar o desconto, porque o trabalho do Dr. Ivan, do Padre Emeval, do Antônio é uma coisa... A irmã, né, Crismanda, se não me falha a memória, enfim, e outros também, vou acabar me esquecendo aqui, que deixaram como herança, né, todo esse legado da história do Padre Júlio Maria de Lombardi. Aqui também, no Júlio Emílio, tem a data da chegada, aqui sim, 24 de março de 1928, né? E poucos dias depois, no dia 8 de abril, é quando o Padre Júlio vai tomar posse da paróquia. Pois bem, então, vejam que essa era um pouco da realidade, da dificuldade. Se a gente for ver um pouco da história de Manhumirim, é de fato um local extremamente pobre, né? Carente em todos os aspectos. Lá, por exemplo, se vivia do café e de empresas, algumas de madeira, né? O Padre Demeval coloca justamente isso aqui neste livro, só que nós iremos utilizá-lo mais à frente. Então aqui, por exemplo, na página 40, ele fala da chegada do Padre Júlio Maria, né? Ano de 1928, e é inegável que o Padre Júlio Maria tenha revolucionado o chão do Bom Jesus e a sua gente em todos os sentidos. Revolucionado aqui é óbvio que num sentido positivo, né? Nesse sentido ele fez uma revolução mesmo, uma revolução positiva em Manhumirim, sem dúvida nenhuma, né? Bom, a situação então religiosa, política, não era lá das melhores, de forma alguma. Então vamos lá. Pois bem, sim, vou continuar aqui na biografia de Dom Antônio. Então vamos lá. Vamos recordar que o Padre Júlio então escolheu Manhumirim, né? Ele escolhe o curato de Manhumirim. Então eu havia parado aqui, né, que lá tinha o indiferentismo, a irreligião, protestantismo, e aí eu fui ler, né, que eram 2 templos protestantes, a loja maçônica. Pior que tudo, neste lugar, Dom Carloto falando para ele: por 2 tostões e um copo de cachaça se mata um homem. É dos lugares mais temerosos da minha diocese. Pois é isso mesmo que desejo, senhor bispo. Quero que o meu seminário seja erguido por entre dificuldades 1000 para chamar as bênçãos de Deus. E se aqui há protestantes, acrescentei, sorrindo, está muito bem. Sou muito amigo deles. E de fato, né, um dos melhores, aspas assim, amigos ou pessoas que o Padre Júlio tinha muito contato e, claro, em debates, etc., era o líder protestante Cícero, né? Existe um capítulo neste livro aqui da história de Manhumirim, existe um capítulo somente para falar justamente deste líder, né, protestante, que era o Cícero.
Eu não sei se eu vou achar aqui, mas depois eu irei citar novamente. Tem outros livros para a gente mencionar, mas de qualquer forma, lá tem rodovias, estradas lá dedicadas a este líder religioso. Muito bem, tem instituições de ensino dedicadas também ao senhor Cícero. Então o padre Júlio Maria teve toda a dificuldade, um embate com os protestantes em Moimirim, sim, mas teve um diálogo sadio com Cícero, porque eu acho que era o único que tinha uma certa facilidade em debater com o padre Júlio, né? Facilidade sim, no sentido de, imagino eu, de compreender uma outra coisa, a escrita, seja o que for. É o capítulo 6º, né? Está aqui, o reverendo Cícero Siqueira, né? Cícero Siqueira da Silva Romeu. Então tem a foto dele aqui, a dona Cecília, que era a sua esposa. Bom, de qualquer forma, né, sou muito amigo deles e esteja certo que lhes darei em breve algum trabalho. E foi em breve mesmo. Um mês e meio depois, já estavam espalhando bilhetes aí contra o padre Júlio Maria, os protestantes começaram a pegar no pé dele, né? Dom Carloto sorriu. Seja como quer, padre Júlio, e que Deus abençoe as suas obras. Tá aí, tá com a bênção do bispo, a bênção de Deus. O padre Júlio narrou tudo isso nos fatos de sua vida, contados por ele mesmo. Então lá chegou o padre Júlio Maria. Aqui tem uma passagem interessante, né? Que quando as pessoas viram ele desembarcar lá na estação ferroviária em Moimirim, né? Quando viram desembarcar, as poucas pessoas presentes à estação repararam admiradas e talvez com um sorriso de mofa, aquele padre barbudo, coisa nunca vista nesses sítios longínquos, onde muitos nem conheciam ainda o vigário. A nossa pobre Moimirim era gélida em religião, como as mesmas manhãs frias em que o padre Júlio pisou essas paragens mortas. Bom, então foi criado, aqui na página 268, o Antônio diz que foi criado o curato de Bom Jesus de Pirapetinga, era o nome antigamente de Moimirim, pelo saudoso Dom Silvério, arcebispo de Mariana, no dia 5 de junho de 1912. O padre Júlio nem sonhava em vir para o Brasil, muito menos Pirapetinga, né? Depois Moimirim. 5 de junho, ele ainda estava na Europa, né? De 1912. Lembrando que ele viajou final de setembro e chegou dia 15 de outubro de 1912, né? Então, 5 de junho de 1912, data em que recebeu também provisão o reverendíssimo padre Centrângulo, em Moimirim. Aos 13 de setembro de 1917, era instituído no curato o Jubileu do Bom Jesus. Então tem mais de 100 anos aí, conforme concessão verbal de Dom Silvério, em agosto do mesmo ano de 1917. Bom, quem é que vai suceder esse padre? É o padre de la Barreira, né? Era um espanhol. Então aqui começa um outro episódio. O padre Júlio chegou, 24 de março, vai passar seus primeiros momentos com o padre de la Barreira, conhecendo toda a questão jurídica ali da paróquia, fazendo os seus levantamentos, fazendo um reconhecimento também geográfico da situação religiosa, as maiores dificuldades, enfim. Primeiro momento, sempre ali uns 10, 15 dias com o pároco, até então, e é aí que o Dom Carloto vai pedir com muita humildade, muita discrição, quase que pedindo a si mesmo desculpa ao padre de la Barreira,
o seu consentimento para que o Padre Júlio pudesse sucedê-lo, né? Eu vou ler aqui na história dos missionários, mas Dom Antônio também coloca isso, né? Dom Antônio coloca isso, mas eu vou ler aqui na história dos missionários. Então, ao que Dom Carloto escreveu para o padre Frederico de la Barreira e Maroto. Então tá aí. Tinha tomado posse do curato do Bom Jesus, dia 2 de outubro de 1924. 2 de outubro. Então ele já estava aguardando o seu sucessor, o padre Júlio Maria. No dia 17 de março de 1928, Dom Carloto escreveu a ele perguntando-lhe se concordaria em ceder a freguesia para o padre Júlio Maria, missionário vindo do Nordeste. Então, 17 de março, o padre Júlio vai chegar no final de março. Então, vou ler para vocês. Veja que delicadeza, que respeito, por mais que era o bispo, mas veja o respeito, a caridade em tratar ali com um dos seus padres, né? Essa virtude de Dom Carloto. Então, diz assim, aqui já é o padre Frederico, né? Dizendo, nosso virtuosíssimo bispo Dom Carloto, apóstolo incansável da diocese de Caratinga, no dia 17 deste mês, março, né? Foi publicado no Manhã Mirim, que era o jornal lá da época da cidade, no dia 25 de março de 1928, era um domingo, né? Data que será gloriosa para a história religiosa de Manhã Mirim e para a minha salvação. É bom, importante ler isso aqui para a gente ver também, por mais que a situação religiosa era delicada e decadente em Manhã Mirim, mas era um padre virtuoso, né? Para minha salvação, honrou-me com a seguinte proposta, abre aspas, Dom Carloto, se você está disposto a um grande sacrifício e me promete não ficar contrariado, continuando a nossa amizade, a renunciar à freguesia na pessoa do sacerdote exemplar em ciência e virtude, Padre Júlio Maria, que com zelo apostólico se dedica a promover as vocações eclesiásticas, fundando aqui um colégio, eu lhe ficaria gratíssimo. A minha resposta foi a seguinte, diz o padre Frederico, honro-me muitíssimo com a minha saída em prol da nossa religião, cumprindo além de um dever de justiça em virtude da promessa de obediência aos meus superiores no dia da minha ordenação. E no livro de Tombo, número 1, deixou então escrito o seguinte, o padre Frederico. Vejam só, está aqui sempre na página 234. Ele diz, sou sucedido na freguesia pelo virtuoso e inteligente padre Frei Júlio Maria, apóstolo dos índios do norte do Brasil e pertencente à congregação religiosa da Sagrada Família e fundador aqui em Manhã Mirim da congregação exclusivamente brasileira, de fato é a primeira congregação masculina fundada no Brasil, dedicada à paróquia, ou seja, um carisma próprio dos sacramentinos, né? Dedicar-se à paróquia, fazer missão nas paróquias, dos padres de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, passando em minha companhia os 15 dias anteriores à tomada de posse, realizada hoje, 8 de abril de 1928. Então, com pouco tempo, ele já tomou posse. Durante esses dias, pude verificar que o meu digno sucessor, e aí vem, mais elogios ao Padre Júlio Maria, com melhores predicados de piedade e ciências eclesiásticas do que as minhas qualidades, promoverá o progresso espiritual, isso é uma profecia, né? Promoverá o progresso espiritual da minha estimada freguesia, esperando de tão digno sucessor, peço a Deus por mim e perdoe as minhas faltas.
ao senhor bispo diocesano Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, fico gratíssimo pelo favor de pedir-me com sacrifício deixar a paróquia para estabelecer aqui esta congregação. Depois o padre Frederico, ele irá para... O padre Mevel vai contar isso, que ele, durante um tempo, ele foi para... passaram juntos ali, ele e o padre Júlio, na Semana Santa. Depois ele faz uma viagem para a Espanha, né, certamente a casa dos seus familiares, e depois vai ser encardinado numa diocese de São Paulo até falecer, né? Então, um pouco aí do padre Frederico de la Barreira. Muito bem. E vamos lá. Dando aqui, então, sequência, o padre Júlio Maria, então, passou, né, esses 15 dias, como diz o padre Frederico, na sua companhia, e na sua tomada de posse, no dia 8 de abril de 1928, nós temos, então, a celebração solene da Santa Missa, não é? E tem um relato muito interessante do padre Júlio Maria, né? Ele descrevendo o número de comunhões, reclamando a ausência ali dos homens na igreja. E interessante porque lá no memorial em Moimirim tem uma espécie de agenda que o padre Júlio anotava as comunhões, batizados, casamentos, em uma letra assim invejável, né? Pois bem, então, este relato, vou pegar aqui na biografia, na página 269. Então, foi na Páscoa da ressurreição de Nosso Senhor, abril de 1928, tendo então tomado posse. Quantas foram então as comunhões? Apenas 5. Apenas 5 comunhões. Podemos também encontrar 8 comunhões, mas de qualquer forma, aqui Dom Antônio coloca apenas 5. E o padre Júlio as enumerava: a da Edviges, os velhos da Cantamissa, certamente do coro, né? O meu velho amigo Pedro, diz o padre Júlio, e foram só 5, 8 comunhões, né? Então, esta era a situação da paróquia, porque o padre Frederico não queria bater de frente com os protestantes. Os protestantes estavam adentrando Pirapetinga, ou Moimirim, vindos do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, né? Já está ali praticamente quase na divisa, né, com o Estado. De qualquer forma, os protestantes irão encontrar os protestantes e também os católicos frívolos, e os maçons irão encontrar alguém à altura, né? Claro, não estamos mencionando aqui nada com relação a brigas, né, meramente humanas, mas uma guerra espiritual, né, sempre respeitando as pessoas, mas aqui o combate, né, o padre Júlio sempre deixou isso muito claro, o combate às ideias, falsas doutrinas, não necessariamente às pessoas. Tanto é que, como já foi dito, uma das pessoas mais próximas ao padre Júlio em Moimirim era um líder protestante, né, chamado de um pastor protestante, um reverendo. Muito bem. Então, foi os primeiros momentos, né, os primeiros momentos do padre Júlio Maria foram assim, de reconhecimento e observações. E aqui vem, né, chegaram os primeiros seminaristas, já em abril, né? Aqui na nota de rodapé, na página 270, tem assim: de uma caderneta de notas do padre Júlio Maria, sabe-se que aqui chegaram os primeiros futuros seminaristas. 1º de abril, né, de 1928, eram eles, né, Dario, Walter, Durval e Milton.
eles não resistiram às provas, né, de fogo do início ali da congregação. Nós temos aqui uma foto deles, né? Aqui o padre Júlio Maria e o padre Hipólito, nas terras de Manhumirim. Se eu não estou enganado, depois eu vou até colocar para vocês poderão ver aí, o único vídeo que nós temos do padre Júlio Maria, uns 30, 31 segundos de filmagem. Ele ali no pátio, em frente à matriz, dá para ver uma casa também, provavelmente ali que começou a congregação. E o padre Júlio Maria caminhando com um padre, certamente o padre Hipólito. Depois ele adentra a matriz, ele com as crianças. Depois tem um vídeo deles saindo em marcha, né? Então tem aqui 5 dos primeiros candidatos em companhia do padre Hipólito. José Lanzelotti. Depois fala de um tal de Manuel de Durandé, que não foi seminarista, né? Tá aqui. Walter Miranda, Durval Serra, Walter Milton Silveira e Deraldo Serra, irmão do Valdo. Muito bem, aqui é a foto deles, essa daqui. Aqui o padre Júlio com o padre Hipólito, seu primo, aliás. Muito bem, então vamos continuar aqui. Então o padre Júlio fez a pregação naquela missa da sua posse e ele, estranhou a questão da ausência dos homens na igreja, né? E nós temos o relato, né? A hora da pregação, ele disse, entre outras, em substância: por que só as mulheres é que vêm à missa? Apenas 3 homens presentes? Os homens também precisam de rezar. Eles também têm pecados. E depois, nós iremos ver com a visita de um bispo da Diocese de Caratinga, se não me falha a memória, foi Dom Lara, que chegou a dizer que depois de São João del Rei, Manhumirim era a paróquia mais eucarística que ele havia conhecido, né? Então, de 5 a 8 comunhões, para depois, em pouco tempo, se transformar no centro eucarístico da diocese. Isso nós podemos ter certeza, né? Um desses seminaristas, os primeiros, na verdade 2, vieram do norte, né? Vieram do norte, mas não resistiram, né? As provações ali dos inícios da fundação. De fato, né? Toda a pobreza, as dificuldades, a distância da família, etc, etc. Então, é bastante compreensível isso, né? Pois bem, bom, então, vejam que isso em abril. Depois, em maio, o padre Júlio ainda mais calado, observando, fazendo reconhecimento das pessoas, dos fiéis, de toda a paróquia. Certamente lá tinha muitos curiosos também. O padre Júlio, então, vai aproveitar o mês de maio para levantar a bandeira da verdade, da religião, né? Então, muitos começaram a ser atraídos pela sua eloquência, sua oratória, o seu modo de pregar, a inteligência, também a capacidade de falar para todos ali, intelectuais, pessoas mais rudes, etc. Então isso tudo foi atraindo as pessoas da igreja. A verdade de Deus tinha que pôr em sobressalto os erros do demônio. Os protestantes saíram a campo, espalharam um boletim em que exigiam do novo cura argumentos bíblicos comprovantes
das principais verdades do catolicismo. Então, o Padre Júlio vai começar a responder esses boletins através do jornal da época da cidade, né? O jornal O Manhumirim. O Padre Júlio escreveu muito ali, só que chegou num certo momento em que o Padre Júlio percebeu que não era mais território para ele, porque o jornal O Manhumirim dava espaço tanto para ele como para os protestantes, os políticos e a maçonaria. Então, é aí que vai vir a ideia, a inspiração de fundar um jornal no final do ano de 1928. Mas calma, por que então os protestantes começaram a espalhar esses boletins exigindo argumentos bíblicos, né, comprovações, etc., do Padre Júlio Maria? Por quê? Porque no mês de maio, festividades de Nossa Senhora, né, o Padre Júlio começou a expor tudo aquilo que ele sabia e vivia sobre Nossa Senhora e com Nossa Senhora. Que ele sabia de Nossa Senhora e que ele vivia a sua intimidade com ela. Então, colocar, né, os seus livros, seus escritos em prática, os seus sermões, nas homilias, nos ensinamentos, na catequese, e isso mexeu, né, no vespeiro, é óbvio, né? Sobretudo contra os protestantes. Então, vou ler para vocês, e assim a gente já vai caminhando para o fim dessa introdução, por mais que já está longa, mas é uma introdução do Padre Júlio Maria em Manhumirim. Bom, na página 272, o Padre Júlio escreveu isso no livro de Tombo, de 1º de janeiro de 1929, mas o que aconteceu em 1928. Ele diz assim, que tomei conta da paróquia de Manhumirim no dia 8, tomei posse, né? 8 de abril de 1928, sucedendo ao reverendíssimo, eu pulei aqui o primeiro parágrafo, né? Mas só para a gente adiantar, o reverendíssimo padre Frederico, passei na casa paroquial, vou pular algumas coisas que já comentei com vocês, né? Junto com o vigário, Semana Santa, constatando com tristeza que o povo estava completamente imbuído de ideias protestantes, né? Frequentando pouco a igreja, os sacramentos, etc. O protestantismo, solidamente implantado e protegido por uns ricos, possuía dois templos, é o que condiz lá com a fala do padre Demeval, o presbiteriano e o batista. Ainda são denominações cristãs fortes, né, na região até hoje. Pois bem, e também funcionava um instituto lá de ensino dos protestantes. Por isso que depois o Padre Júlio vai insistir muito, né, na fundação de escolas, institutos católicos, né, enfim. Nenhuma irmandade canonicamente existia e assim vai. O catecismo das crianças não existia. Ele disse que o padre Frederico, espanhol e falando bastante mal o português, era um sacerdote piedoso exemplar, né, salvaguardando aqui a boa fama do padre, e de fato é assim, ele era assim, de ótimos costumes, que procurou melhorar a situação. De temperamento pacífico e querendo a paz com todos, receava declarar guerra aos protestantes e chamar a atenção do povo sobre os abusos, né? Dessa falta de iniciativa resultava necessariamente a diminuição da fé e a invasão do erro. E aqui vem, né? Então, apertem os cintos, vamos lá. Tendo tomado posse da paróquia, esperei a hora oportuna para agir, provocando-a duramente na pregação do mês de Maria, mês de maio, 1928, hein? Um mês e pouco que ele estava em Manhumirim. O resultado não se fez esperar. Os protestantes, desesperados pela enorme concorrência do mês de Mariano e o entusiasmo dos católicos, espalharam um boletim contendo diversas objeções contra a religião e mandaram vir um pastor de fora para pregar nas ruas. Tomei a defensiva e ataquei resolutamente em conferências públicas pelo jornal O Manhumirim. O resultado foi extraordinário. A igreja encheu-se, o jornal duplicou as tiragens e, apesar da resistência tenaz dos pastores, a verdade foi vencendo
todos os obstáculos, caíram-me nas costas uns 5 pastores, com artigos e folhetos. Respondi a todos, esmagando-os um por um, obrigando-os a uma retirada vergonhosa. A opinião pública foi conquistada em favor da verdade. Muitos protestantes voltaram ao seio da igreja e outros retiraram-se de modo a deixar o campo vazio. Sobre as ruínas do espírito protestante, fundei e organizei a Liga Católica dos Homens, o Apostolado às Filhas de Maria, a Cruzada Eucarística e, por fim, fundei o Lutador. Nós vamos começar o próximo vídeo justamente com o Lutador, porque será no mês de novembro de 1928, para manter a direção e não resfriar o entusiasmo. Hoje o triunfo é completo. O templo batista fechou por falta de frequência. O evangélico o seguiu de perto e o presbiteriano, evangélico era uma outra seita lá, e o presbiteriano está em completa decadência. Em vez de uma frequência de 200 pessoas que costumava está reduzido a uma frequência de 15 a 20 pessoas. Os outros envergonharam-se de frequentar o templo ou voltaram à Igreja Católica. Nesta data, 1º de janeiro de 1929, o movimento espiritual paroquial é consolador e promissor. Então, mais tarde, para finalizar o capítulo 22, dessa última parte da biografia, a terceira parte, o Padre Júlio revelou mais tarde, dizendo assim: quando aqui cheguei, meus filhos, muitas vezes estive por desanimar em face das dificuldades que previa e que me pareciam não ser mais para as minhas forças. Só a consciência de minha responsabilidade, de minha missão, fizeram-me ir avante, fiel à graça de Deus. Então está aí, um homem que foi fiel aos seus ideais, à missão que recebeu de Deus por meio de Nossa Senhora. Isso tudo nós iremos também continuar a contemplar nessa história do Padre Júlio Maria. Então encerramos por aqui. No próximo vídeo a gente começa com a fundação do jornal O Lutador e daremos início ao ano de 1929 e em diante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do Padre Júlio Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.